Meus irmãos, a paz do Senhor, para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos. Nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do Senhor, nosso Deus, e a nossa tão amada editora Betel preparou para esse segundo trimestre do ano de 2024 falarmos sobre ordenanças bíblicas. E hoje chegamos aqui na lição de número 8, onde vamos falar sobre ordenança para confessar os pecados e perdoar as ofensas. Vai ficar bem claro essas duas posições nossa como cristão, tanto a de confessar os nossos pecados, nós somos falhos, somos pecadores, somos imperfeitos, fomos alcançados pela graça de Deus mediante a fé e estamos em um processo de santificação. Buscamos agradar o nosso Deus diariamente, porém falhamos e erramos porque ainda não atingimos a perfeição, o que será atingido no arrebatamento da igreja, quando nós estivermos para sempre com o nosso Senhor na eternidade. Então, haverá, enquanto estivermos aqui em peregrinação, a necessidade de confessarmos os nossos pecados e também perdoar as ofensas. Haverá momentos que pessoas vão nos ofender, vão nos entristecer e essas pessoas vão nos pedir perdão e nós estaremos prontos para perdoar as ofensas que nos fizeram. O textuário diz assim: e quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Marcos, capítulo 11, versículo 25. Então nós, como eu já falei anteriormente, reitero para uma fixação da doutrina, que fomos alcançados pela graça de Deus mediante a fé. Deus quitou a nossa dívida através do sacrifício vicário de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, ele satisfez a justiça de Deus, fez expiação por nós, ele quitou a dívida que tínhamos com Deus Pai, porque herdamos o pecado do nosso papai Adão e tivemos a culpa do nosso papai Adão imputada a nós. Nós, irmãos, que muito fomos perdoados, observe que era uma dívida de proporções colossal, irmãos, uma dívida impagável que não há como mensurar, analisar e avaliar. Nós precisamos, irmãos, nós que fomos perdoados, perdoar os nossos irmãos. É um desdobramento, irmãos. Não existe um cristão que seja cristão que não perdoe, que não peça perdão, que não tenha essa consciência do quanto nós fomos perdoados pelo nosso amado Deus. A salvação é pela graça, a graça é favor imerecido e não pagamos nenhum valor pela salvação. Porém, um alto preço foi pago pela nossa salvação, não foi por nós, foi pelo eterno Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós, conscientes de que um alto preço foi pago pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, precisamos, irmãos, então, perdoar aqueles que, porventura, tenha nos ofendido. Sempre, esse perdão é sempre, não devemos trazer angústia, mágoa, tristeza, rancor dentro do nosso coração. Pelo contrário, nosso coração só há espaço para amor, perdão, compreensão. Então, nós que fomos alcançados pelo grande amor de Deus e fomos perdoados pela sua misericórdia, pela sua grande bondade, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, nós então devemos ter
essa postura de perdoar e também pedir perdão sempre que errarmos. Verdade aplicada, o perdão é uma ordenança bíblica. Observe que é uma doutrina bíblica, tá, irmãos? Jamais será removido. E precisamos exercitar o perdão nos nossos relacionamentos. Então, é algo certo para nós, o perdoar e também o pedir perdão. A base do nosso perdoar aquele que nos ofende, como eu já tenho falado, é o quanto o nosso Deus nos perdoou. O objetivo da lição são 3. Ressaltar que o perdão é uma ordenança bíblica, é uma doutrina bíblica. Observe que a lição está falando para nós cristãos, para nós igreja, que fomos alcançados pela graça de Deus mediante a fé. Segundo, mostrar que a base do perdão é o arrependimento. Havendo arrependimento, há perdão em Deus para nós, irmãos. Não precisa dizer que arrependimento tem que ser sincero, porque se não for sincero, é qualquer outra coisa menos arrependimento. A restauração começa, irmãos, com o arrependimento. Sem arrependimento não há como sermos restaurados. Falar também que precisamos exercitar o perdão. Texto de referência está aqui na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 10. Nos diz assim o texto sagrado: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Observe que há um desdobramento. Se estamos em Deus, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o único mediador entre Deus e nós, se estamos em Deus, estamos na luz, estamos enraizados em Deus, irmãos, e se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. É um desdobramento. A comunhão, então, é entre nós e o nosso Deus, e o desdobramento é comunhão com o nosso semelhante. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós, porque somos falhos, somos pecadores. Se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Introdução. Uma das características mais marcantes da comunidade dos discípulos de Cristo é algo que está bem patente, deve ficar bem cristalino, claro, em nosso coração, nós como igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, é o fato de nós termos sido alcançados pela manifestação das riquezas de misericórdia, compaixão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, expressa pelo perdão divino. Então, como eu já fiz alusão, reitero, para uma afixação da doutrina, a base do nosso perdoar aquele que porventura nos ofende, a base desse relacionamento a respeito do perdão é o quanto nós fomos perdoados pelo nosso Deus. Irmãos, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus nos alcançou. O perdão do Deus eterno nos alcançou. E nós precisamos, então, entender que o perdão é algo nosso, tá? É algo de nós cristãos. Assim, pois, como foram perdoados e ingressaram na comunidade, devem expressar nos relacionamentos interpessoais o perdão que receberam, pois é o que o próprio Senhor Jesus Cristo ordenou. Então, nós que fomos perdoados, precisamos perdoar. E se nós não temos essa postura de perdoar aquele que nos ofende, irmãos, é muito provável que
não fomos alcançados pela graça de Deus mediante a fé, porque é impossível alguém que tenha sido tão perdoado por Deus e tenha consciência do quanto foi perdoado, é impossível não perdoar o nosso semelhante. Precisamos do perdão de Deus. O significado de perdão é remissão de pena, não imputar mais o erro, cancelamento de uma dívida ou de uma ofensa. Claro que nós sabemos, irmãos, o porquê perdoamos o nosso próximo. O perdão não é uma amnésia, não é um esquecimento do que se está perdoando. Nós sabemos o porquê estamos perdoando, porém, permanecemos como amigo daquele que nos fez uma grande ofensa ou um grande mal e foi quitado, irmãos. Houve o quê? Houve uma remissão de pena. Não há mais dentro de nós uma imputação de culpa naquela pessoa. Agora, perdoar é esquecer nesse sentido de não lembrar, de não saber onde nós perdoamos, qual foi a ofensa? Claro que não, irmãos. É esquecer no sentido de não imputar mais a pena à pessoa. É esquecer no sentido de aquela ofensa ter sido cancelada, mas não é esquecer no sentido de que você e eu não saibamos onde que o porquê que nós perdoamos. Claro que sabemos. Sabemos a ofensa que foi feita, o desprezo que foi feito, a maldade que foi feita contra a nossa vida, nós sabemos disso tudo. Porém, olhamos agora de uma outra forma, tá? Foi quitado, tá tudo tranquilo, não me deve absolutamente nada. Essa palavra, perdão, ela vem de uma palavra latina, perdonare, e significa o quê? Ação de perdoar, aceitar ou pedir desculpas, se redimir em relação a algo errado. A doutrina bíblica do perdão envolve nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Então, o perdão, irmãos, é uma doutrina bíblica, é o querer de Deus para a nossa vida, Ele que tanto nos perdoou e proveu meios para nos perdoar, enviando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para quitar a nossa dívida que tínhamos com Ele mesmo. Espera-se de nós, nosso Deus, que perdoemos o nosso próximo. Então, o perdão é algo nosso, de nós, a igreja, de nós como cristão. A doutrina bíblica do perdão envolve nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Por que eu estou aqui salientando, ressaltando que o perdão é uma doutrina bíblica? Porque nós precisamos atentar para as doutrinas bíblicas e não formatar as nossas próprias doutrinas para cumpri-la como se essas doutrinas agradassem o nosso Deus. 1000 vezes não, irmãos. Nós precisamos entender, assimilar com clareza o querer de Deus para nossas vidas e cumprir a doutrina bíblica, não as nossas ideias humanas, irmãos, não as nossas doutrinas de homem formatada por nós mesmos. Então, o perdão é uma doutrina bíblica, é o querer de Deus para nós, a sua igreja. O perdão de Deus para nós remove a culpa e restaura a nossa comunhão com Ele. Jesus veio para nos reconciliar com Deus Pai. A comunhão que o nosso papai Adão, a nossa mamãe Eva tinha antes da queda com Deus Pai foi rompida devido ao pecado. Deus não empurra pecado para embaixo do tapete. Deus pune o pecado. E Deus puniu o pecado do nosso papai Adão e da nossa mamãe Eva, lançando eles para fora do jardim. Antes, porém, Deus faz um anúncio. Ele revela, irmãos, um plano que ele mesmo, Deus, havia elaborado, escrito antes da fundação do mundo, que da semente da mulher enviaria um reconciliador, um que faria reconciliação com ele e
a humanidade novamente. E na plenitude dos tempos, Jesus Cristo foi enviado aqui nessa terra justamente para nos reconciliar com Deus Pai. Isso acontece quando nós cremos nele de todo o coração. E através de Cristo, e somente através de Cristo, temos acesso, irmãos, completamente livre aos santos dos santos, a presença do nosso Deus Pai. O pecado que fez uma ruptura, faz uma divisão entre nós e o nosso Deus, Jesus Cristo quitou a nossa dívida. Então, através de Cristo e somente através dele, nós temos então a oportunidade, o privilégio de desfrutar com Deus da mesma comunhão que os nossos pais, irmãos, desfrutaram antes da queda, dentro daquele jardim de delícia, daquele cenário paradisíaco. Então, Jesus veio com um escopo, com uma missão, um alvo bem definido. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ele veio para, então, nos unir a Deus Pai novamente. Quando nós cremos em Cristo de todo o coração e vivemos de acordo com a nossa fé. Por quê? Você está salientando isso, irmão Luciano? Porque é possível, irmãos, dizer que crê e não crê. É possível dizer que crê com os lábios, mas o coração está completamente distante de Deus. Então, o crer em Cristo de todo o coração fala de viver em novidade de vida. É uma fé viva, é uma fé que nos leva a atitudes diferentes, a ações diferentes, a um posicionamento completamente diferente. Fomos chamados das trevas que vivíamos, aquele lago horrível, aquele charco de lodo na nossa vida pregressa, para estar no Evangelho, vivendo a sua verdade, está em Deus. Assim, o perdão de Deus envolve o cancelamento do efeito do pecado cometido e a aceitação do pecador. Então, nós somos aceitos por Deus, hoje desfrutamos de paz com Deus, nós estamos perto de Deus, nós estamos em Deus, temos sintonia, comunhão, alinhamento com Deus, relacionamento, porque cremos em Cristo de todo o coração. Jesus nos deu essa possibilidade. Nós que estávamos longe, distante de Deus, irmãos, éramos, como a Bíblia diz, filhos da ira, inimigos de Deus. Isso está claro, essa verdade, nos registros bíblicos. Nós hoje desfrutamos de paz com Deus, porque nós fomos justificados. Deus nos declarou justo quando nós cremos em Cristo de todo o coração. A justiça de Cristo nos foi imputada e só dessa forma nós, então, desfrutamos desse privilégio, irmãos, de termos paz com o nosso amado Deus. A necessidade do arrependimento. Quando, da primeira pregação do apóstolo Pedro, após a descida do Espírito Santo, várias pessoas ficaram com seus corações aflitos ao ouvirem o que Pedro lhes dizia e perguntaram: que faremos? Quando Pedro prega ali o evangelho, irmãos, aqueles que ouviam Pedro ficaram com o coração aflito, angustiado, porque o evangelho, ele nos fere, o evangelho nos confronta. Quando ouvimos uma pregação que, ao contrário de nos confrontar, massageia o nosso ego, nos afaga, como se nós estivéssemos bem, mesmo nós não crendo em Cristo de todo o coração, como se o homem incrédulo, o homem que ainda não está em Deus, estivesse tudo muito bem, tudo tranquilo. Isso é um evangelho falsificado, irmãos. Alguns até proíbe do evangelho verdadeiro ser pregado na igreja. Não proíbe assim, né, abertamente, mas chega ao ponto de dizer que
o aferidor do que é a palavra de Deus, do que deve ser falado dentro dos nossos arraiais, é ele. Só pode ser falado o que lhe agrada. É como se fosse ele uma divindade do gueto, um guru. E, ao contrário da Bíblia ser o aferidor, a pessoa é o aferidor. Se o que é falado lhe agrada, ele pessoalmente é de Deus. Se não lhe agrada, não é de Deus. E isso é uma carnalidade. Isso tem cheiro de carne e carne de segunda. Porque a Bíblia, em momento algum, revela que o Evangelho está para massagear o nosso ego. Pelo contrário, a pregação do Evangelho genuíno causa aflição no coração. Está aqui. Eles ficaram aflitos quando ouviram a pregação do apóstolo Pedro, ao ponto de perguntar: que faremos? Nós estamos perdidos. Quando o Evangelho genuíno é pregado, irmãos, existe esse senso dentro daqueles que ouvem de estarem perdidos. Esse senso de estar em uma situação caótica. E é essa compreensão dessa realidade de, eu ouvi o Evangelho, eu entendi, eu estou morto espiritualmente, eu estou afastado de Deus. Essa realidade é que vai nos levar a querer Jesus. Entender que Jesus é o único meio em que podemos ser salvos, alcançados e mudado toda a nossa situação. É um dos motivos que hoje, irmãos, nós não vemos conversão verdadeira. Alguém até praticamente obriga: você quer Jesus? Vem aqui na frente. Dê um sinal, pelo menos com seu menor dedinho, ou dê um piscar de olhos, que eu vou aí te buscar, como se estivesse obrigando alguém a vir para Cristo. Irmãos, não existe nenhuma fundamentação bíblica para essas ideias, irmãos, para essas loucuras humanas. O Evangelho confronta, fere o pecador. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa postura de iniciativa vem do pecador. O pecador que pergunta: que faremos? Eu preciso de Jesus. Eu preciso sair dessa situação infernal a qual eu me encontro, de ruptura de comunhão com Deus. E o pecador, depois de ter sido ferido pelo Evangelho, depois da terceira pessoa da Santíssima Trindade ter penetrado a mensagem das boas novas, da boa notícia de salvação no coração dele, ele mesmo vem, irmãos. Ele vem sem precisar uma forçação de barra, que na verdade é um engano. O nome da pessoa vai para o papel e alguns dias, algumas semanas depois, vai na casa da pessoa, a pessoa continua na mesma vida desregrada, dissoluta, completamente afastada de Deus que antes. Por quê? Porque não houve conversão, irmãos. Houve uma forçação de barra para poder fazer número, nenhum papel. Mas na prática não houve, irmãos, uma mudança de vida que só pode ocorrer através do agir do Espírito Santo de Deus depois que o pecador ouve a pregação do Evangelho. Então, quando da primeira pregação do apóstolo Pedro, após a descida do Espírito Santo, várias pessoas ficaram com seus corações aflitos. Quando pregamos o Evangelho genuíno, irmãos, a pessoa não se sente bem, o coração fica aflito, porque entende o seu distanciamento de Deus e a necessidade de crer em Cristo de todo o coração para então desfrutar, sendo assim, de comunhão com Deus. Ao ouvir o que Pedro lhe dizia, perguntaram: que faremos? A exposição da palavra e a ação do Espírito produziam em alguns o interesse em saber o que deveriam fazer para serem salvos e aceitos por Deus. Então ficou bem claro para eles que eles não estavam salvos,
que eles estavam condenados. É isso que fica claro quando você, meu amigo, minha irmã, meu irmão, eu, quando nós pregamos, fica claro que o pecador está condenado ou nós acariciamos os bodes? Uma pergunta que eu lhe faço. Fica claro para o pecador? Porque se não fica claro para o pecador, você está pregando um evangelho adulterado. Você está pregando um evangelho que é anátema, destinado à destruição, um evangelho maldito. O evangelho genuíno que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio anunciar e que os apóstolos deram a vida por pregar esse evangelho, traz uma confrontação e uma conscientização de que aqueles que estão ouvindo estão condenados à condenação do inferno e precisam desesperadamente de crer no eterno Filho de Deus, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A resposta foi: arrependei-vos para perdão dos pecados, ou seja, voltem-se para Deus. E não vocês estão bem na condição que vocês estão. Olha, aqui só pode ser pregado palavra de bênção. Aqui só pode ser falado palavra que edifica. Quer uma palavra mais edificante que essa? Então nós, irmãos, devemos, ao contrário de ser carnais, termos nome de que estamos vivos e estamos mortos, buscar ter vida em Deus e pregar a verdade, ao contrário de adulterar o rolo sagrado, de fazer manobra com as sagradas letras. Precisamos ser bíblicos e não falsos mestres, falsos profetas. Ou seja, voltem-se para Deus. Vemos que o perdão de pecados está intimamente conectado ao arrependimento. Sem arrependimento não há perdão de pecado. O arrependimento é a condição para o perdão de Deus, irmãos. Como o pecador vai se arrepender se não houver uma conscientização do seu estado e ele, uma vez ouvindo o evangelho, creia no evangelho? Porque para que ele se arrependa, ele precisa crer na mensagem, uma vez entendendo essa mensagem, e aí sim vem o arrependimento. E sobre esse pecador que creu e se arrependeu depois de ter entendido a mensagem, recebe então o perdão de Deus. A chamada ao arrependimento também fez parte do anúncio de Jesus Cristo no início de seu ministério. O amor de Deus é tão grande para convosco que até mesmo o arrependimento é resultado de sua bondade. Não devemos, pois, desprezar tão imensa bondade, porque até mesmo o arrependimento tem origem na bondade de Deus, porque a fé, irmãos, vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, irmãos. A fé é um dom dado por Deus, e o mérito, irmãos, de nós crermos e nos arrepender é do próprio Deus. Nós precisamos anunciar o evangelho e o pecador precisa, então, atender esse chamado, se arrependendo. E isso acontece quando o evangelho, de forma genuína, não adulterada, não com manobra, um evangelho maldito, destinado à destruição, anátema, como o apóstolo Paulo deixa bem claro em seus registros neotestamentários, mas pregar, anunciar o evangelho com verdade, deixando bem claro para o pecador a sua situação caótica e a sua desesperada necessidade de crer em Cristo, o Salvador, o único Redentor, o único Remidor, aquele que Deus Pai enviou para nos resgatar do mercado de escravo. A necessidade da confissão do pecado para o perdão. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, pois foram destituídos dela. No entanto, se confessarmos nosso pecado,
ele é fiel e justo para nos perdoar. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. A restauração está reservada aos que confessam e deixam. Toda a humanidade herdou do pecado de Adão e teve a culpa de Adão imputada. E isso fala de um distanciamento de Deus. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi enviado como o segundo Adão, como está claro, 1 Coríntios capítulo 15, em Romanos capítulo 5, ele foi enviado até a essa terra, tomou sobre ele os nossos pecados e levou os nossos pecados até aquela cruz, o Gólgota, lugar da caveira, naquela pequena colina que na ocasião estava fora dos muros de Jerusalém, e lá ele satisfez a justiça de Deus, ele quitou a nossa dívida com Deus Pai. Quando nós cremos nele de todo o coração, ele sendo o nosso representante, o nosso substituto, o nosso fiador, quando cremos nele de todo o coração, a nossa dívida é quitada e só dessa maneira somos aceitos por Deus Pai. O constante pedido de perdão. Irmãos, enquanto estivermos aqui em peregrinação, nós, como pecadores, nós vamos errar e haverá uma necessidade de um constante pedido de perdão. O credor incompassivo. Nessa parábola do credor incompassivo, fica bem claro, irmãos, que o nosso Deus, ele nos perdoou uma dívida de proporções colossal, uma dívida imensurável, que não há como calcular, analisar e avaliar. E nós, irmãos, que muito fomos perdoados, precisamos então perdoar o nosso próximo, aqueles que nos ofendem, aqueles que nos causa algum dano, algum mal. Então a base do nosso perdoar é o quanto nós fomos perdoados. Perdoai-vos uns aos outros. O perdão é o óleo que lubrifica as engrenagens do nosso relacionamento. Irmãos, esse rancor, essa raiva, essa ira, essa cólera que porventura você e eu sentimos do nosso próximo, isso só faz mal a nós mesmos. Isso só acaba conosco. É como se fosse um câncer que nos corroesse por dentro. Então, o alvo do nosso rancor, da nossa ira, da nossa cólera, da nossa indignação, está desenvolvendo, amadurecendo, está estudando, se qualificando, trabalhando, tendo um ideal, agindo. O alvo da nossa ira, da nossa indignação, da nossa raiva. E nós estamos morrendo por dentro. Então, a ausência de perdão, irmãos, só faz mal àquele que não perdoa. É o que eu estou aqui deixando bem claro. Então, por favor, irmãos, o perdão é o óleo que lubrifica as engrenagens do nosso relacionamento, irmãos. É algo precioso, irmãos. É algo benéfico para nós, o perdão. A nossa situação passou pelo perdão de Deus. Ai de nós se Deus não tivesse nos perdoado, irmãos. Estaríamos ainda até hoje caminhando para juízo, condenação e inferno. Mas Jesus mudou toda a nossa trajetória. Então, irmãos, porque nós fomos perdoados, nós precisamos, irmãos, perdoar aqueles que nos ofendem. Não existe cristianismo sem perdão. Quem não sabe perdoar está na contramão do evangelho, irmãos. Não é cristão. Não existe um cristão que não saiba perdoar. Olhando pelo lado divino, não há como negar o perdão. Ser cristão sem exercer o perdão é uma grande incoerência. Nossas atitudes em relação ao próximo refletem o nosso relacionamento com Deus, irmãos.
o quanto temos comunhão com Deus, relacionamento com Deus, vai refletir no nosso relacionamento com o próximo. O nosso relacionamento na vertical, irmãos, com o nosso Deus, o desdobramento na horizontal com o nosso próximo é algo certo. Se isso não está acontecendo, esse perdão, é porque nós, irmãos, não fomos alcançados pelo perdão de Deus. E se você, minha irmã, meu irmão, eu fomos alcançados pelo perdão de Deus, irmãos, devemos perdoar. A despeito da ofensa, do dano, é claro que em algum momento alguém nos ofendeu, assim também como é claro que você e eu, em algum momento, ofendemos alguém, causamos um dano a alguém, então nós precisamos entender o valor do perdão. Jesus ensina esse caminho, o caminho do perdão. A importância do perdão surge porque as pessoas nos seus relacionamentos interpessoais estão sempre ferindo umas às outras, o que eu acabei de fazer alusão. Voluntária ou involuntariamente, com palavras agressivas ou ditas fora de hora, por atitudes inconvenientes ou comportamentos incompatíveis e capazes de machucar ou ferir os sentimentos da outra pessoa, ou até mesmo por desleixo ou omissão das suas responsabilidades. Normalmente se consegue o perdão, mas a confiança fica abalada e é difícil de reconquistar na plenitude anterior. Está um dos motivos, irmãos, por conta de algumas situações difíceis, de algumas ofensas que são feitas, a comunhão ficar abalada, né? Mesmo depois de que haja ali um pedido de desculpa. Mas quando há um perdão verdadeiro, irmãos, há um restabelecimento da comunhão. E aqui tem um alerta para você e para mim, para termos uma vida acautelada, uma vida prudente, para não ofendermos, magoarmos, para não entristecermos o nosso próximo. Por quê, irmãos? Porque é difícil para alguns, por falta de maturidade, o perdão, e nós devemos ter cautela para que, uma vez haja uma ofensa da nossa parte, aquela pessoa, por falta de maturidade, mesmo sendo cristã, possa ali abrigar um rancor, uma ira, uma cólera contra a nossa própria vida. Isso nos leva ao quê? A cautela, a prudência. Agora, por favor, irmãos, perdoemos. Por favor, irmãos, que haja uma restauração de comunhão. Como nós já temos falado, nós não merecíamos também o perdão de Deus, mas Deus nos perdoou e nós precisamos, a despeito daquele que nos ofendeu, porventura não merecer também o nosso perdão, nós precisamos, nós que andamos nas pisaduras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, perdoar. Jesus disse que é preciso perdoar as ofensas dos outros para ser perdoado pelo Pai Celestial. Perdão não é para questionar o merecimento ou não, é para produzir restauração, é misericórdia. Por quê? Porque nós não merecemos, mas é um exercício de misericórdia quando nós perdoamos. Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso que devemos tratar dos nossos pecados, mas também está disposto a perdoar aqueles que nos fazem mal. O perdão é o caminho para a cura do corpo e da alma. Irmãos, é saudável quando nós entendemos a importância do perdão. Pedir perdão e perdoar aqueles que porventura tenha nos feito algum mal. É saudável para o nosso corpo, é saudável para a nossa alma. E nós precisamos, irmãos,
para estarmos saudáveis, entendermos o valor e a grande importância do perdão. O perdão precede a adoração, irmãos. A adoração, ela é precedida pelo perdão. Nós que adoramos o nosso Deus constantemente, precisamos entender a importância do perdão. É dever dos nascidos de novo e membro da comunidade de discípulo de Cristo, um viver coerente, digno, com a condição de serem novas criaturas em Cristo Jesus. O reino de Deus possui valores diferentes, irmãos, dos adotados pelo sistema do mundo, que é contrário a Deus. Então nós precisamos ter essa facilidade, irmãos, com relação ao perdão, prudência também, cautela para não viver ofendendo aqueles que nos cercam. E nós devemos ter cautela, cuidado com nós mesmos, como nós estamos procedendo e como nós estamos andando. Dentre estes valores bíblicos está a relevância da confissão de pecados e arrependimento e a disposição e prontidão em perdoar uns aos outros, como Cristo também nos perdoou. Meus irmãos, chegamos aqui ao término de mais uma pré-aula. Que Deus vos abençoe grandemente. Deus me dando vida. Até lá. Nós, na próxima pré-aula, na pré-aula de número 9, nós falaremos sobre ordenança para uma vida de santificação. Vamos orar? Deus amado, nós louvamos e engrandecemos o teu nome. Muito obrigado, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concede estarmos aqui. Mais uma vez, ó Pai, compartilhando da tua palavra com verdade, com exatidão. Meu Deus, abençoe, por favor, meu Senhor, todos aqueles que estarão participando dessa pré-aula. Ó Deus, nos dê um dia abençoado na tua presença, meu Senhor amado. Continue, Senhor, amadurecendo dentro de nós, crescendo dentro de nós, o fruto do Espírito Santo, para que manifestemos, ó Pai, as suas qualidades e também o perdão. Meu Deus, esclareça-nos cada vez mais, ó Deus, dentro da tua palavra, sobre essa doutrina tão importante, Senhor amado, que é o perdão. Muito obrigado, ó Deus, por nos ter alcançado pela tua graça mediante a fé. Muito obrigado pelo teu grande, imenso amor, a tua misericórdia, a tua bondade e nos ter perdoado, Senhor amado. Entregamos nossas vidas nas tuas mãos. Muito obrigado por tudo, assim lhe agradecemos em nome de Jesus.